Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, verso de número 7 em diante. Primeiro eu vou ler, depois eu vou dar minhas considerações aqui aos irmãos. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 7, você achou, irmão? Diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Beer-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi o Senhor aquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Tome pelo assento. Quero dizer da minha gratidão estar aqui nessa noite pela primeira vez, aqui em Morro da Laguna, né? Eu errei o caminho, bati lá em cima. Eu não conhecia aqui, eu vi a igreja acesa, mas passei direto. E é a primeira vez que eu estou aqui. Estamos ali no setor de número 18, Moriá, e é perto, né? É muito longe aqui. Estamos ali pastoreando. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Estar aqui com o pastor Fernando, que diria, meu amigo, fico feliz em ver você aqui pastoreando o rebanho. Viu? Cajado, Deus te deu, meu filho. A autoridade está na tua mão. Ah, mas eu sou um obreiro ainda, pastor. Mas o Senhor deu o cajado para você. Parabéns. Abraçou junto com a sua família essa obra. E tenho certeza que os irmãos já estão gostando de você aqui, né? É, irmão? Dá um mês aqui? Mais? Vai fazer um mês ainda. Eu brinco, né? Ali no Moriá, ele vai ficar até agosto, né? Agosto de Deus. Agosto de Deus. Prazer muito grande, Fernando. Que Deus te abençoe, meu filho. Atravessar a cidade para fazer a obra do Senhor, ainda dificultoso, trabalhoso, mas a recompensa é gratificante. Pode ter certeza disso. Deus há de te honrar neste lugar. Aqui demais obreiros, essa segunda obreira que é questão. Prazer estar com vocês, a liderança. Amados, nesta noite, eu vim trazer um recado de Deus para a tua vida. Eu vim ali no Moriá, não para brincar de crente, não para fazer você chorar, emocionar. Até porque eu não sou pregador itinerante e não sou contra, tenho muitos amigos pregador itinerante. Eu sou pastor de igreja, eu convivo com o povo. Mas pastor de igreja também tem uma palavra de Deus. Eu venho aqui nessa noite dizer que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Posso ouvir glória a Deus de você, meu irmão? Amém. Isso, me ajude. Queridos, olhando a Bíblia Sagrada, eu quero contar uma história para os irmãos entender. Segundo o livro de Samuel, nesse capítulo 6, conta-lhe uma grande história acerca de Davi. Davi e a arca do concerto, ou a arca da aliança. A arca, na época, ela simbolizava a presença de Deus. E eu quero pregar nesta noite, cujo tema, em busca da presença de Deus. Eu quero pregar nesta noite, cujo tema, em busca da presença de Deus. Quando eu falo em busca da presença de Deus, irmão, nós temos que se encher cada dia mais da presença do Senhor. E os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos. Tem muitas pessoas por aí que já não querem mais buscar a presença do Senhor. Eu sempre digo que aonde tem presença de Deus tem milagre. Aqui tem presença de Deus. Aonde tem presença de Deus tem cura. Aonde tem presença de Deus tem libertação. Eu sou ousado aqui, irmão. Eu sinto a graça do Senhor aqui nesta noite. E Deus me revela, quando eu estava subindo esse morro, que está vindo um grande avivamento para esta igreja. E é promessa, irmão. Eu só vim aqui confirmar a promessa do Senhor.
Está vindo um novo tempo para essa igreja. Eu sinto a graça, a unção, me ajuda, irmão. A presença do Senhor está aqui nessa noite. Pessoas vão entrar nessa porta, aquelas pessoas que você nem imagina vão entrar aqui e vão aceitar Jesus. Alguém da tua família, que muito você não amava, Deus vai começar a trabalhar na tua casa. Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Eu estou arrepiado aqui nessa noite. A presença do Senhor está aqui nesse lugar. Ei, escute, algo vai acontecer aqui no Morro da Laguna. Eu não vim aqui brincar de crente não, meu irmão. Eu vim aqui no olhar para te dizer que está vindo um novo tempo para esta igreja. Deus vai começar a libertar nesse morro. Deus vai começar a salvar a vida nesse morro. Eu estou aqui como profeta de Deus essa noite, irmão. Aleluia, eu vim feito esse milagre. Aleluia, eu vim aqui trazer o recado de Deus para a tua vida. A tua história não vai acabar, senão Deus vai começar a trabalhar na tua casa. Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Eu creio, eu sinto a unção do Senhor aqui nessa noite. Em busca da presença do Senhor. Nesses últimos tempos, Deus tem acomodado meu coração. Estamos numa campanha de oração 1 hora todo dia. Estamos de madrugada buscando a Deus, para Deus dar uma sacudida no olhar. Meu Senhor, Gaspar, toda aquela região. E eu vejo a mão de Deus operando. Deus vai começar a salvar nessa região aqui, meu irmão, porque tem promessa. E quando eu falo de presença de Deus, eu falo da arca do conselho. Para nós entender um pouquinho, irmão, a Bíblia diz então que um dia Deus rejeitou Saul. E Deus disse para Samuel: Samuel, até quando tu vais correr atrás de Saul? Em outras palavras, porque eu já rejeitei. A desobediência de Saul gerou nele a rejeição do Senhor. Eu preguei no Moriá no domingo no culto de Santa Ceia. E eu preguei a mentira que gera a morte. Ananias e Safira. Sabe por que tem muitas pessoas morrendo dentro da igreja, meu irmão? Porque levam as coisas de Deus à base da brincadeira. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. E a presença de Deus não se brinca. Com a presença de Deus não se zomba. Pura bacana lá, eu vim trazer a resposta de Deus para a tua vida. Eu não era nem para estar aqui nessa noite, Fernando. Eu vim porque o Senhor me comandou porque você vai ouvir o recado de Deus nessa noite. A Bíblia diz então que o Senhor falou assim: olha, ô Samuel, até quando tu vais te preocupar com Saul, porque eu já rejeitei ele? E a Bíblia diz então que Deus fala com Samuel: vai até a casa de Jessé, porque tem um lá que eu me agradei. Leva um chifre de azeite. Chifre no original quer dizer força. Azeite quer dizer o quê? Unção. Leva a força e a unção para Davi. Aí eu entendo, irmão, quando Deus escolhe, Deus dá força, Deus dá unção, Deus capacita. Aleluia! Se você está aqui nessa noite, porque Deus te escolheu. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando um momento difícil da minha vida, pois eu vim trazer o recado de Deus para você. Ele vai te dar força nessa noite. Ele vai colocar unção na tua vida. Algo vai acontecer na tua vida a partir desse minuto. Aleluia! Disse Deus, sua coração não vai até cá. Disse: aqui um que eu tenho que agradar. Esse dia eu preguei e botei ele no olhar a duas escolhas: a escolha do homem e a escolha de Deus. O povo queria o rei. E Samuel chegou a Deus e falou: tem Saul. O povo quer Saul, Senhor, coloca ele. Tá bom, Samuel, vamos ungir. Vocês querem um homem? Querem um rei? Então vamos colocar. Até então que Saul foi rejeitado pelo Senhor. Há duas escolhas: a escolha do homem e a escolha de Deus. Quando Deus escolheu
Davi, Deus já escolheu para dar certo. Deixa eu tentar trazer para vocês entenderem. A escolha do homem é frustrada. O projeto do homem não dá certo. O projeto do homem está errado. Mas o projeto de Deus dá certo. Tudo que Deus faz dá certo. Deus disse assim: agora é comigo, Saul. Ô Samuel, agora é comigo, deixa comigo. Eu vou escolher um segundo o meu coração. Até então que foi escolhido Davi, passou muitas dificuldades na sua vida, venceu os gigantes, e vamos correr toda a história. Eu estou correndo para chegar onde que eu fiz menção. Davi passou a maior parte fugindo de Saul. Até que então, no versículo, no capítulo de número 6, segundo a palavra, Davi agora estava no trono, já tinha subido o trono, já tinha passado muitas lutas, muitas dificuldades. Agora aqui, ele tinha assumido o trono. Mas Davi sabia que não basta assumir o trono. Eu estou ali no Moriá, meus irmãos, e eu digo: eu não sou pastor ali porque eu quero ser pastor ali. Eu estou ali porque Deus me colocou. Quando Davi, ele assumiu o trono, Fernando, a primeira coisa que ele foi em busca foi da presença de Deus. Porque ele sabia que o reinado dele, sem a presença de Deus, era frustrado. A nossa vida, irmãos, sem a presença de Deus, é frustrada. Meu Deus. Eu louvo a Deus pelo pastor presidente, pastor Nilton, que fizeram pela nossa igreja. Mas eu estive indo numa igreja por aí, que eu nem sabia quem era o pastor. Não falava nem língua estranha, nem glória a Deus, parece uma missa. A presença de Deus está saindo das nossas igrejas. Escute, não precisa ter templo bonito. O que importa é a presença de Deus. Não adianta ter templo grande, cadeira, cabine de som, acústico de bateria, aquário. Não adianta ter tudo isso, irmão, se não tiver a presença de Deus. A presença de Deus que faz nós estar em pé. Eu vim aqui essa noite para te dizer que a presença de Deus está aqui. E é noite que nós tomamos um concerto e buscar ela para nós. O que eu devo fazer, pastor? Vir na frente, dobrar os joelhos e dizer: eu quero mais da tua presença. Davi sabia que ele podia assumir o trono, mas ia ser frustrado se não tivesse a presença de Deus. Eu estou ali no Moriá, mas ali comigo tem a presença de Deus. E eu tenho orado para que o Senhor manifeste o seu poder naquela igreja. Davi então sabia que a arca, a presença de Deus, tinha que estar ao seu lado. Só para você ter uma ideia, quando eles iam guerrear, lutar, eles levavam a arca, porque levando a presença de Deus, a luta era grande. Por que te preocupas? Por que você está preocupado na tua casa? Se a presença de Deus está na tua vida, leve a face da carga. Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite: Ele vai começar a trabalhar na tua casa. Aquilo que você tem pedido a Ele, Deus me revela que o Senhor vai fazer um grande reboliço lá na tua casa. Algo vai acontecer lá. Te prepara. Eu estou sendo profeta aqui nessa noite.
tempo aqui para essa igreja. Só deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, irmão. Davi foi em busca da presença de Deus. Davi disse assim, ó, eu vou em busca da presença de Deus. Se você olhar, segundo Samuel, no capítulo 6, verso 1, a arca estava na casa de Abinadab. Davi sabia que a arca estava lá. Então Davi preparou alguns homens, boi e um carro de boi novo para buscar a presença do Senhor. Davi fez como manda o figurino, buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. É bíblico isso aqui, é história da Bíblia. 2 meninos que cresceram junto com a arca, conhecia tudo da arca. Até então que Davi botou a arca em cima do carro novo de boi, junto com os bois, e veio trazer para o povo. Mas a Bíblia diz, irmão, só para você entender, narrar a história. A Bíblia diz que então o boi tropeçaram e a arca estava para cair. A Bíblia diz então que Uzá, filho de Abinadab, que estava ajudando Davi a levar a arca do concerto, a presença de Deus, ele tocou na arca, e na arca, na presença de Deus, não podia qualquer um tocar nela. Somente levita podia tocar na arca, e tinha que botar no ombro a presença de Deus. É por isso que eu disse aqui, como a presença de Deus não se brinca. Aquele que tenta brincar com Deus paga um preço. Recaçou que façura batranca. A Bíblia diz que o boi tropeçaram e a arca estava para cair. A Bíblia diz que Uzá tocou na arca. Ele viu que a presença de Deus ia cair com boa intenção. É um popular brasileiro que diz aí, boa intenção, naquele lugar tem bastante, né? Ele tocou na arca. A Bíblia diz que o Senhor matou ele na hora, porque ele tocou na presença de Deus. Rabacaço, rabaca. Irmão, o Uzá sabia que não podia tocar na arca. Ele conviveu, Fernando, com a arca, mas ele tocou na presença do Senhor. A Bíblia diz que faltou, ele foi imprudente. A Bíblia diz que ele foi imprudente. Ele não podia tocar na arca e Deus o matou ali. Ele foi imprudente com a presença de Deus. Deixa eu trazer para vocês aqui, não tem, no Morro da Laguna não tem, mas tem igreja por aí, meu irmão, que eles mastigam bicicleta dentro da igreja. O pregador está pregando, uns estão mastigando bicicleta, outros estão vendendo roupa aí, tem isso dentro da igreja. Outros estão combinando a pizza depois do culto dentro da igreja. Outros estão no Facebook dentro da igreja. Está faltando reverência, irmão, com a presença de Deus. Naquela época, o Senhor matou Uzá. Se fosse no dia de hoje, todo culto nós temos que fazer 2 ou 3 cerimônias fúnebres. Por quê, pastor? Porque estão brincando com a presença de Deus. Eu vou trazer o recado de Deus para a tua vida. A presença de Deus essa noite vai mudar a tua história. Deus me revela aqui nessa noite que chegou pessoas desacreditadas. Pastor Fernando, Deus me revela aqui que tem pessoas dizendo: eu vou lá, é o último culto. Se Deus não falar comigo, eu não vou para a igreja. Mas Deus me trouxe aqui para falar contigo nesta noite. Ele vai começar a mudar a tua história.
Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus, vontade de correr esse corredor. Aleluia! Rebeca Sol de Caia, Querecandor que fale com a Surabacaia. Deixa eu concluir aqui, irmão. Eu tenho que parar 9 horas. A Bíblia diz então que Uzá morreu ali. Ele morreu ali por aquela imprudência. Davi ficou triste. Davi disse: será que o Senhor está um pouquinho revoltado quando as palavras comigo? O que é que eu fiz para Deus fazer isso conosco? Matar esse moço? O interessante, irmão, eu estudando essa história, que ali, perto daquele fato que aconteceu ali, de a casa de um homem chamado Obed-edom. Davi não escolheu a casa dele para botar a arca, não. Segundo a história, a arca estava perto da casa desse homem. Esse homem não queria nada com Deus. Obed-edom não estava nem aí para Deus. Por isso que Davi chegou e disse assim: olha, a casa mais perto que tem segunda vitória é a casa desse homem. Vou botar a arca por aí, porque o Senhor deve ficar muito triste conosco. Matou alguém, não dá para levar mais a arca. Deixar a arca na casa desse homem. Deixar a presença de Deus na casa daquele homem, Obed-edom. A Bíblia diz que a arca, a presença de Deus, ela ficou por 3 meses na casa desse homem. A presença de Deus, no versículo 11, ficou na casa desse homem por 3 meses. A Bíblia diz, a Bíblia relata que Deus abençoou a sua vida e toda a sua casa. Aleluia! Mas pastor, por que Deus abençoou se esse homem não tinha intimidade com Deus? Porque a presença do Senhor estava lá. Aonde eu coloquei quem busca na presença do Senhor? Você quer vitória na tua casa? Você quer vitória na tua família? Você quer vitória no teu emprego? Você quer vitória na tua vida? Começa a partir de hoje. Buscar mais a presença do Senhor. Pastor, mas eu só venho quarta na igreja, vem domingo também. Pastor, só vem domingo, vem quarta também. Vem ciclo de oração, vem na oração, vem buscar a Deus. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Pastor, mas eu não acredito nem mais em milagres. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa deste homem. Por 3 vezes que a arca ficou lá. Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Deus vai começar a trabalhar na vida do teu esposo. Deus vai começar a trabalhar na vida do teu filho. Eu sou de Florianópolis. Eu estou 3 anos e 4 meses aqui em Blumenau. Certo dia na igreja evangélica Assembleia de Deus, escute isso. No bairro chamado Pântano do Sul, sul da ilha. Uma igreja como essa, menor, de madeira. Essa é grande, bonita. Uma igreja caindo aos pedaços. Muito cupim. Entra um moço, a qual ninguém dava nada por ele. Entrou um moço naquela igreja. Escute, edificar a tua fé. Drogado, barbudo, de bermuda, camisa regata. As pessoas que ali estavam disseram: é mais um drogado que entrou aí. E quando o pastor estava pregando, ele estava lá só observando o culto. No final o pastor fez o apelo, ele veio na frente, dobrou o joelho, aceitou a Jesus. Muitas pessoas
Pastor, será que Deus pode salvar meu filho? Pode. Senhor, será que Deus pode salvar meu marido? Pode. Pastor, aqui em cima tem um monte de alemão. Será que Deus pode salvar eles? Pode. Ali no Moriá tem um alemão bem grandão, irmão. Pensa no homem bravo. Dava ataque epilético, foi na praia em Pissarra. Deu um ataque epilético, ele quase morreu. Trouxeram ele para a igreja no Moriá. Aceitou a Jesus. Deus mudou toda a sua vida, a sua história, a história da família dele. Sabe o que acontece? Ele chora igual a criança do culto. Ele ainda cuida do departamento infantil. Deus faz isso, irmão. Deus vai fazer aqui nessa redondeza. Eu vim aqui como profeta, irmão. Eu não vim aqui atrás de oferta, não, ganhando gasolina da igreja. Eu vim aqui trazer o recado de Deus nessa coisa. E esse moço aceitou a Jesus e o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Deus preparou uma esposa a ele, formando ele um obreiro, ficou na porta, foi a diaconato, casou, teve filho. E um dia Deus falou com ele, no meio daquela igreja cheia no congresso. Deus usa o pregador e disse assim: é igual eu estou sendo voz, a boca de Deus profetizando milagre na tua vida. Foi a mesma coisa. O profeta falou para aquele moço: Deus, nesta noite, está colocando um cajado na tua mão. Tu vai pastorear a minha igreja. As pessoas que ali estavam não acreditaram, irmão. Porque, infelizmente, tem pessoas que não acreditam. Deixa eu te falar aqui nessa noite. Milagre não se explica, aceita. Ô pastor, como assim? Milagre se explicar não é milagre. Milagre não tem explicação. Aquele moço, Senhor Jesus, Deus transformou a vida dele. Ele foi um obreiro, foi o segundo dirigente daquela igreja. Passou por vários lugares, várias igrejas pastoreou. E o tempo se passou e um dia Deus falou com aquele moço que ele ia embora para a obra, bem distante de Florianópolis. Deus disse para aquele moço: olha, o Senhor manda ele dizer que ele tem uma obra contigo em outro lugar. Lá tu vai pastorear, tu vai depender da obra, e aonde tu for, Deus vai usar a tua boca para operar milagre. Aleluia! 14 anos se passaram. E esse moço está aqui nessa noite, profetizando milagre para a tua vida. Muitos não acreditaram em mim, meu irmão. Muitos não davam nada por mim. A minha família fizeram reunião para me internar. Mas Deus mudou a minha história. Ganhei meu pai e minha mãe para Jesus. Quando eu chego em Florianópolis, a família se reúne e chegou um pastor da casa. Chegou um homem de Deus. Deus vai trabalhar na tua vida. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida também. Assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na vida do teu esposo também. Assim como o Senhor fez na minha vida, vai fazer lá no teu filho também. Eu estou crendo um grande milagre aqui no Morro da Laguna. Aqui tem presença de Deus. Eu não sei, Fernando, você está orando. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas você vai ficar surpreso. O que vai acontecer aqui nessa igreja? Me convida há algum tempo atrás para vir pregar de novo no domingo aqui. Algo vai acontecer aqui nesse lugar, irmão. A Bíblia diz então que Davi disse: então vamos procurar alguém para nos ensinar, para trazer a arca. Foram em busca da arca, aí trouxeram certo, eram os homens, trouxeram o levita, trouxeram a arca. E Deus começou a abençoar a filha de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas ele pecou.
falhou era ser humano. Quem sabe você está aqui dizendo, pastor, eu estou enfrentando um momento difícil na minha vida. A minha vontade é parar de existir. A maior luta de Davi, ele disse no Salmo 51: Senhor, não retire de mim teu espírito. Aleluia. Ou a tua presença. Sabe o que ele estava dizendo ali? Eu posso perder o reinado. Eu posso perder a minha família. Eu posso perder os meus empregados. Mas eu não posso perder a tua presença. Porque ele sabia que mais importante na vida dele era a presença de Deus. Deixa eu te falar aqui nessa noite. É a primeira vez que eu vim aqui. Eu não sei se você mora de aluguel, mas mora de aluguel. Mas mora feliz porque tem presença de Deus na tua vida. Anda de ônibus, mas anda feliz porque tem presença de Deus. Não adianta ter noção, dinheiro, conta gorda no banco, se não tiver a presença do Senhor. Ei, meu irmão, o que importa na nossa vida é a presença do Senhor. Eu quero chamar você à frente. Eu quero chamar você à frente nesta noite. Eu quero orar por você agora. Pode vir à frente, irmão. Se fosse hoje, eu estava aqui na frente. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Recaçou, tem que cantar lá para cá. A presença do Senhor está aqui. Deus abençoou Davi. Deus vai abençoar a tua vida também. Recaçou, tem canta lá, e a soracária. Rep afastou, tem canta lá para cá. Chegando lá, e a sol, tem canta lá. Tua esposa lá? Está lá atrás. Eunice, dá um abraço àquela irmã que está aqui atrás. Olha para mim primeiro. Deus está mandando me dizer que Ele vai mudar a sua história. Deus sabe como você entrou. Eu não te conheço, mas Deus conhece. Deus sabe o sofrimento que você está passando. Mas nesta noite Ele manda lhe dizer que algo vai acontecer lá na tua casa. Vai dar um abraço da irmã, na mulher do pastor. Tu vai receber o reino novo de Deus a tua vida. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Só um pouquinho, já canta já, tá? Só um pouquinho. O tempo de cantar está chegando. O tempo de cantar para muitas vidas que está chegando. Chega de sofrimento. Chega de luta. Deus marcou essa noite para abençoar a tua vida. Essa moça que está aqui na frente, o nome dela? Ó, Grace. Quem disse que Deus te esqueceu? Só tu e Deus sabe quanta pedrada você levou. Mas eu vim aqui trazer o recado de Deus para a tua vida. Ele tem te agradado do teu coração, a sinceridade do teu coração. Ainda que muitos não acreditam, mas Deus vai começar a trabalhar no teu ministério. Eu sou profeta de Deus aqui, irmão. Eu não sei se tu canta, não sei se tu prega, mas Deus vai começar a trabalhar no teu ministério. Aquelas pessoas que não acreditaram em você vão ver Deus na tua vida. Eu tenho um recado de Deus para ti, moço. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Quando eu estava aqui sentado, Deus mandou entregar algo de Deus para a tua vida.
Recaçute canta lábia. Deus conhece o teu coração. A sinceridade do teu coração para com esta obra. Muitos já assumiram e desistiram, mas tu permaneceste. Eu estou sentindo Deus aqui dessa manhã. Algo profético aqui. Deus tem uma obra muito grande com a tua vida. Muito grande. Deus te chamou para fazer diferente. Não liga para o fulano nem para o ciclano. Continua na tua posição e tu vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Eu tenho que orar. A hora já passou, irmão. No outro dia o Fernando me convida, eu quero orar por você. Aí quando disse a banda vai estar tocando, está chorando ali. Abraça ele, Fernando. Abraça ele ali. Abraça ele ali. Feche teus olhos aí. Feche teus olhos. Feche teus olhos. A presença do Senhor está aqui nessa noite. A presença do Senhor está aqui, ela quer mudar a vida. Urabacanta lá para agachar a bagaia. Urabia face, urabacanta lá, ganaia. Urabacação de lábia. Sinta a presença do Senhor na tua vida agora. Sinta o renovo de Deus na tua vida agora. Olha a presença de Deus aí agora. Urabia caçura bacana lá. Isso. Está libertado, irmão. A presença. Olha a presença aí. Aleluia. Eu vou orar por você. A banda vai estar cantando. Eu vou orar por você. Gostei dessa igreja. Tem presença de Deus aqui. Levacaçou de canta lá pra cá. Alguém do outro lado falou disso pra ti. O que tu vai fazer lá? Se tem igreja perto aqui. Isso tu não me falasse, mas Deus te revela. Isso é só o começo da tua vida, Fernando. Deus conhece o teu coração, a sinceridade do teu coração.
quando tu chegasse aqui para olhar esta igreja, tu sentisse paz. No final do ano me convida para voltar aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui neste lugar através da vida do Fernando. Urabacanta, labra, solte, calabacá. Fernando, eu estou aqui como profeta, Fernando. Deus me revelou forte que algo vai acontecer no Morro da Laguna. O avivamento vai vir nesse lugar, irmão. Te prepara. Se tem presença de Deus na tua vida, te prepara. Se tem presença de Deus na tua vida, te prepara. Eu quero orar por você, depois a banda vai continuar cantando. Feche teus olhos e coloque a mão no teu coração. Os obreiros me ajudam ali embaixo, pastor Fernando. Ei, escute, só olhe para mim aqui. Bota a mão no teu coração, mas olhe para mim aqui. Lá em Florianópolis, na igreja onde eu passei, tem dois moços, um de cadeira de roda e outro bem pretinho, irmão, mas cheio de Deus. Escute, quando Deus toma a vida daquele homem de cadeira de roda, ele sai no corredor andando, a igreja lá é grande. Se não cuidar, ele passa por cima da gente. Ele anda de cadeira de roda, ele empurra, ele não pode pular, ele não pode saltar. E a adoração dele é andar com a cadeira de roda para um lado e para o outro. Mas quem era ele? Traficante, que morava no Morro do Mocotó, o maior morro perigoso de Florianópolis que tem. A equipe de evangelistas chegou lá para orar no barraco, na favela. Chegou lá, tinha um homem deitado na cama, todo podre as pernas, cheio de bicho saindo da sua perna. A polícia deu um tiro nele nas costas e ele ficou de cadeira de roda. E ele estava lá dizendo que ia morrer, não tinha mais esperança. A equipe de evangelismo fez o convite para ele, ele aceitou a Jesus. E hoje, irmão, ele casou. Sabe o que ele faz? Ele é o que mais dizima da igreja. Ele é o mais que ajuda na oferta missionária. Ele pega a sua cadeira de roda, vai lá no terminal com uma caixinha de bala e vende bala R$1 e entrega o folheto. Deus tem prosperado a vida dele e ele corre com aquela cadeira para um lado e para o outro, porque ele é grato a Deus. Sabe o que está faltando um pouquinho na nossa vida, irmão? É ser mais grato a Deus. Tem outro moço na igreja que ele pula, ele corre, bem pretinho. Há 3 meses de vida, um casal de evangélico passou, viu uma criança chorando dentro da lata do lixo, tiraram ele. Hoje era um moço grande. Se você chegar para ele e perguntar, e aí, por que tu pula? Por que tu grita? Porque eu estava na lata do lixo e o Senhor me tirou de lá. Eu estou como profeta de Deus aqui nessa vida. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, Paulo. Amém, Jesus. Coloque a mão no teu coração aí, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Eu estou aqui nessa noite como profeta, Senhor. Eu vim ali no Moriá nessa noite para profetizar milagre na vida dos irmãos. Assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, na vida dos teus filhos também. Deus, eu quero profetizar milagre. Esse ano de 2015, Morro da Laguna vai ficar conhecido. Nesse ano de 2015, Morro da Laguna vai ser sacudido com a tua presença. Esse ano de 2015, Senhor Deus, o Senhor vai mudar muitas vidas aqui nessa igreja, aqui nesse bairro. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, abençoa a vida de cada um agora, Senhor. Derrama da tua unção, da tua presença. A banda vai te louvando. Abraça alguém do teu lado, diga para ele assim: vamos cada dia mais buscar a presença